Você já parou para pensar que a Bíblia guarda mistérios que muitas vezes passam despercebidos? Entre as páginas sagradas, existem segredos que só quem busca com o coração aberto consegue encontrar. Hoje, eu vou te revelar um dos maiores mistérios escondidos na Bíblia. Algo que pode transformar a forma como você vê a palavra de Deus. A própria Bíblia declara que existem coisas ocultas reservadas apenas a Deus, mas entre tantos capítulos e versículos existe uma pista poderosa. Um desses mistérios é o segredo do nome de Deus. Em hebraico, o nome de Deus, IWH, era tão sagrado que muitos nem ousavam pronunciá-lo. Ele representa a essência eterna de Deus. Eu sou o que sou. Esse nome era escondido em símbolos, em letras, em significados profundos. Outro mistério é o significado oculto de certas parábolas. Jesus falava por parábolas para que apenas quem tivesse ouvidos para ouvir entendesse a verdade espiritual. Ele mesmo disse: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado." Mateus 13:11. O mistério é este: a palavra de Deus é viva e cheia de camadas. Cada leitura revela algo novo, mas para descobrir o segredo é preciso ler com fé, com oração e com o coração aberto. Talvez o maior mistério escondido na Bíblia não seja uma palavra, mas uma pessoa, o próprio Cristo. Ele é o Verbo vivo, a palavra encarnada. Quando abrimos a Bíblia, não buscamos apenas respostas, buscamos um encontro real com Ele. E você? Está disposto a buscar mais profundamente? Então abra sua Bíblia hoje, ore e peça a Deus que revele os segredos do seu coração para você. Em cada página da Bíblia existe um convite, um chamado para desvendar mistérios que nem todos conseguem ver. Você já se perguntou por que tantos leem, mas poucos realmente compreendem? Prepare-se. Hoje vamos abrir juntos um dos maiores segredos escondidos na Palavra de Deus. No livro de Deuteronômio 29:29, está escrito: "As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos." Isso nos mostra que Deus revela parte de seu mistério àqueles que buscam. Profetas como Daniel tiveram visões seladas para o fim dos tempos. O apóstolo João recebeu revelações que até hoje são estudadas e debatidas. E há quem diga que existem códigos escondidos entre letras e palavras. Um dos maiores mistérios é o nome de Deus, IGWA, 4 letras que formam o tetragrama sagrado. O nome era tão santo que os escribas lavavam suas mãos cada vez que o escreviam. Alguns estudiosos dizem que até a forma como o nome é pronunciado traz segredos sobre o fôlego da vida, o som da respiração. Os rabinos acreditavam que pronunciar esse nome era se conectar diretamente ao Criador. O mistério do nome nos lembra que Deus não é apenas lido, ele é vivido. Jesus falava por parábolas, histórias simples, mas carregadas de significado oculto. A parábola do semeador, do tesouro escondido, da pérola de grande valor. Todas contêm chaves espirituais. Ele disse: "A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus." Mas por que ele falava assim? Para que apenas aqueles com sede de verdade pudessem entender. O mistério está em abrir o coração. Alguns estudiosos modernos afirmam que existem códigos numéricos na Torá, padrões matemáticos, palavras interligadas que formam mensagens. Seriam coincidências ou provas de que nada é por acaso? Esses códigos apontam para datas, nomes, profecias que se cumpriram séculos depois. Será este mais um mistério para nos mostrar que Deus é o autor supremo da história? Mas talvez o maior mistério não esteja em letras ou números, mas em uma pessoa: Cristo. Paulo escreveu:
o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27. O maior segredo é este: Deus quer habitar em você. Sua palavra não é apenas para ser lida, mas vivida, experimentada e guardada no coração. Hoje, o convite é simples. Abra a Bíblia como quem abre um cofre. Ore antes de cada leitura, peça revelação, deixe Deus falar. O mistério escondido na Bíblia é revelado para aqueles que têm fome e sede de justiça. Poucos sabem, mas existe um livro citado na própria Bíblia que não está no seu conteúdo oficial. É o livro de Enoque. Enoque era tão próximo de Deus que foi levado sem ver a morte. Seu livro fala de anjos caídos, gigantes, segredos do céu, temas que muitos evitam até hoje. Por que esse livro foi deixado de fora? Alguns dizem que ele revela demais sobre o mundo espiritual, mistérios que a humanidade não estava pronta para ouvir. Você já pulou as longas listas de nomes na Bíblia? Mas cada nome esconde pistas. Por exemplo, se você traduzir os nomes dos primeiros 10 patriarcas, de Adão a Noé, surge uma frase oculta. O homem é nomeado mortal, a tristeza é sua posse. Mas o bendito Deus descerá ensinando, sua morte trará o descanso. Um resumo do Evangelho escondido em uma lista de nomes. Pesquisadores já encontraram padrões matemáticos no texto hebraico. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra, esconde padrões de múltiplos de 7, símbolos numéricos perfeitos, como se Deus assinasse cada frase. Será coincidência ou uma senha divina para provar que Ele é o autor? A localização do Jardim do Éden é um mistério até hoje. Mas alguns estudiosos apontam que pistas deixadas em Gênesis indicam uma região onde rios famosos, Tigre, Eufrates, Pison e Gion, se cruzavam. Alguns creem que o Éden ainda existe, mas invisível ao olho humano, guardado até o fim dos tempos. Outro mistério é o véu do templo. Ele separava o lugar santo do Santíssimo. Só o sumo sacerdote podia atravessar, e apenas uma vez por ano. Quando Cristo morreu, o véu se rasgou de alto a baixo. Sabe o que isso significa? Que o portal entre o céu e o homem foi aberto. É mais do que símbolo, é uma chave espiritual que muitos ignoram. Você sabia que há palavras originais que não têm tradução exata? Uma delas é Selá, encontrada nos Salmos. Muitos acham que é só uma pausa musical, mas rabinos dizem que é um código, um convite para refletir no secreto, entender o que está oculto nas entrelinhas. É uma senha divina para abrir mistérios durante a leitura. O maior mistério não está apenas em livros escondidos, códigos ou palavras antigas. Está em uma verdade simples. Deus se revela a quem busca de todo o coração. Você não precisa ser erudito, basta ser faminto por conhecer a verdade. Milhares de anos atrás, palavras foram escritas, códigos foram selados, portas foram fechadas, mas não para sempre. Hoje, juntos, vamos abrir pergaminhos, decifrar símbolos e tocar segredos escondidos na Bíblia, mistérios que podem mudar sua forma de ver o mundo. Na Bíblia, em Josué 10, 13, existe uma citação curiosa. Isto não está escrito no livro de Jasher, um livro perdido, mencionado também em 2 Samuel. O livro de Jasher, o livro do justo, relataria detalhes da criação, dos gigantes, das guerras antigas. Mas onde ele está? Alguns manuscritos surgiram, mas muitos dizem que o original ainda está escondido. Em Josué 10, a Bíblia descreve algo impossível. Josué ordena que o sol pare, e o sol e a lua param por quase um dia inteiro. Esse evento deixou astrônomos intrigados. E se houvesse um registro astronômico antigo? Povos antigos como os maias e chineses têm lendas de um dia sem noite. Seria o mesmo evento? Um alinhamento cósmico guardado como pista?
Gênesis 6 fala dos nefilins, gigantes, filhos dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Ossos gigantes foram achados em escavações antigas, mas desapareceram misteriosamente. Muitos acreditam que há mais provas guardadas por autoridades arqueológicas. Por quê? O que querem esconder seria o mistério do DNA humano misturado com algo celestial. Na tradição hebraica, cada letra tem valor numérico, a gematria. O nome Jesus, em grego, soma 888, o número da perfeição tripla. O número 666 representa o homem caído. Muitos textos escondem mensagens em cálculos numéricos. Seriam sinais proféticos que só agora podem ser decifrados. A Arca da Aliança, o objeto mais sagrado de Israel, desapareceu misteriosamente. Alguns dizem estar escondida sob o monte do templo, outros acreditam que está na Etiópia. Exploradores já arriscaram a vida em busca dela. Por quê? Porque a arca não era apenas simbólica, ela continha o poder, a presença de Deus, e se for encontrada pode mudar toda a história do mundo. Nos evangelhos, Mateus e Lucas apresentam genealogias de Jesus, mas são diferentes. Uma pista que aponta que Deus misturou linhagens reais e sacerdotais. Um Messias rei e sacerdote. Para estudiosos, isso sela o maior segredo. Jesus é o elo que une céu e terra, trono e altar. Em 1947, foram achados os manuscritos do Mar Morto, textos que ficaram escondidos por 2000 anos. Dentro deles, profecias, regras secretas de uma seita misteriosa, os essênios. Alguns afirmam que eles guardavam segredos sobre os últimos dias e o Messias. Até hoje, nem tudo foi traduzido ou revelado ao público. O Apocalipse de João é cheio de imagens simbólicas, bestas, selos, trombetas, números. Alguns acreditam que cada símbolo aponta para eventos históricos e futuros. Por que tantos temem lê-lo? Talvez porque o Apocalipse revela um único destino, a vitória do Cordeiro, e quem entende perde o medo. Mas, acima de tudo, o maior mistério está dentro de você. Paulo escreveu: "O mistério escondido é Cristo em vós, a esperança da glória." Todo o universo, todos os códigos, todas as profecias apontam para um segredo. Deus quer morar em você. O maior mistério é que ele não está preso em templos, mas vivo em corações. A Bíblia é mais do que um livro. É um cofre de segredos guardados por milhares de anos. Dentro de cada versículo existe um detalhe, uma chave, um portal para mistérios profundos que muitos não têm coragem de abrir. Hoje, você vai abrir alguns deles comigo. Em Gênesis, homens tentaram construir uma torre tão alta que chegasse aos céus, mas o que poucos sabem é que, além de orgulho, muitos estudiosos creem que ali foi o berço de religiões ocultas, símbolos astrológicos e sistemas que desafiam Deus até hoje. Babel não era só uma torre, era um portal espiritual que Deus precisou confundir. Israel foi dividido em 12 tribos, mas existe um detalhe. Uma tribo ficou sem herança de terra, os levitas. Eles receberam outra herança, servir a Deus no templo. Alguns rabinos dizem que cada tribo representa um traço espiritual e que juntas formam um mapa espiritual de toda a humanidade. No deserto, Moisés ergueu uma serpente de bronze para curar o povo, um símbolo estranho, uma serpente que cura. Jesus depois diz: "Assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho do Homem seja levantado." Um símbolo que une pecado e redenção e aponta para a cruz. Em Gênesis aparece Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não tem genealogia, ele abençoa Abraão e desaparece. Mais tarde, Jesus é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era ele? Um homem? Um anjo? O Cristo pré-encarnado? Um mistério que desafia estudiosos até hoje. Herodes, o Grande, construiu Cesareia Marítima, uma cidade portuária com tecnologias que os romanos copiaram.
mas parte dela afundou no mar. Arqueólogos encontram colunas, estátuas e inscrições de Pilatos. Cada pedra submersa revela pedaços da história que confirmam a Bíblia debaixo do mar. No início do cristianismo, um livro era lido em muitas igrejas, O Pastor de Hermas. Ele traz visões, parábolas e conselhos sobre pureza e arrependimento. Foi tão respeitado quanto alguns livros bíblicos, mas acabou deixado de fora do cânon. Alguns creem que suas mensagens ainda escondem profecias para o fim dos tempos. Entre Malaquias e Mateus, há 400 anos que a Bíblia não relata diretamente. Mas, nesse período, surgiram sinagogas, traduções gregas das Escrituras e profecias sobre o Messias. O silêncio aparente era Deus preparando o cenário para a chegada de Cristo. O céu parecia em silêncio, mas o plano estava vivo. No Apocalipse, Jesus chama o altar de Zeus, em Pérgamo, de o trono de Satanás. Arqueólogos encontraram esse altar e o transportaram pedra por pedra para um museu em Berlim. Alguns dizem que esse trono inspirou até a arquitetura de regimes tirânicos, um símbolo de poder espiritual transferido pela história. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, sobraram 12 cestos cheios. Por que sobrou tanto? Alguns dizem que foi para mostrar que ele supre todas as tribos, todas as necessidades, todo o povo de Deus, e que quando ele faz milagres, sempre transborda. Alguns estudiosos afirmam que até o DNA humano reflete a assinatura divina. Sequências numéricas no hebraico associam o nome de Deus, Iguac, com padrões de vida. O Criador deixou sua marca dentro de cada célula, um mistério que a ciência moderna apenas começa a perceber. Quem foi Bartolomeu? O apóstolo esquecido. Bartolomeu foi um dos 12 apóstolos de Jesus, também chamado de Natanael, no Evangelho de João. Quando Filipe o chamou, disse: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei." E Bartolomeu respondeu: "Pode vir algo bom de Nazaré?" Mas quando Jesus o viu, disse: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Leia João 1, 45, 47. Enquanto outros apóstolos, como Pedro, João e Paulo, aparecem muito, Bartolomeu quase some depois dos evangelhos. Mas a tradição diz que sua missão não parou ali. Depois da ressurreição de Jesus, Bartolomeu teria viajado muito além de Israel. Escritos antigos dizem que ele evangelizou Índia, Pérsia, Mesopotâmia e até regiões próximas da Armênia. Em algumas tradições, ele levou consigo uma cópia do Evangelho de Mateus, em hebraico, para ensinar aos povos que não conheciam Cristo. Dizem que converteu reis, sacerdotes pagãos e até expulsou ídolos de templos com orações. O detalhe mais impactante: Bartolomeu é lembrado como um dos mártires mais terrivelmente sacrificados da história cristã. Registros da tradição contam que ele foi preso por líderes religiosos pagãos, torturado por pregar contra ídolos, esfolado vivo, isso mesmo, arrancaram sua pele enquanto ele orava. Por isso, na arte antiga, Bartolomeu aparece segurando sua própria pele ou uma faca. Curiosidade: Michelangelo pintou Bartolomeu na Capela Sistina segurando sua pele. Dizem que o rosto na pele é o autorretrato do próprio Michelangelo. Mesmo com morte tão brutal, a fé se espalhou por onde ele passou. Na Armênia, ele é considerado um dos fundadores da Igreja Armênia, a primeira nação oficialmente cristã do mundo. Alguns evangelhos apócrifos falam de visões, exorcismos e milagres de Bartolomeu, mas muitos foram proibidos de circular. Há textos apócrifos chamados Evangelho de Bartolomeu e Apocalipse de Bartolomeu, que falam de visões dele do inferno, anjos caídos e segredos que Jesus revelou apenas a ele. Esses textos não foram incluídos na Bíblia, mas sobreviveram fragmentos em manuscritos antigos. Bartolomeu também é conhecido como Natanael. Aparece assim no Evangelho de João. Quando Filipe encontrou Jesus,
correu contar a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Mas Natanael respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus olhou para Natanael e disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1:45-47. Jesus mostrou que conhecia Natanael antes mesmo de vê-lo, dizendo: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Os estudiosos discutem o que Natanael fazia debaixo da figueira. Alguns dizem que ele estava orando, outros que ele lia as Escrituras em segredo. Após a ascensão de Jesus, Bartolomeu não ficou em Jerusalém. Tradições antigas dizem que ele viajou muito, mais que vários apóstolos. Dizem que ele destruiu ídolos apenas com oração. Quando Bartolomeu chegava, templos caíam. Ele expulsava demônios com palavras simples. E isso está nos escritos apócrifos que falam da vida dele. Os milagres e visões misteriosas. Nos textos antigos, Bartolomeu é ligado a visões do céu e do inferno. O Evangelho de Bartolomeu, apócrifo, descreve que Jesus teria mostrado a ele o reino dos mortos, revelando o que acontece com as almas. Em algumas versões, Bartolomeu viu anjos guardiões, abismos profundos e seres caídos acorrentados, esperando o julgamento. Uma lenda diz que, em oração profunda, ele viu o trono de Deus, envolto em glória, e anjos que cobriam os olhos diante da luz. Esses textos não entraram na Bíblia oficial, mas existem fragmentos em etíope, armênio e grego. O martírio mais chocante. Astiages ordenou uma execução terrível. Bartolomeu foi amarrado em um tronco. Seus carrascos esfolaram sua pele viva como punição exemplar. Depois o decapitaram. Segundo tradições orientais, Bartolomeu apareceu em sonhos de reis e santos, mostrando seu corpo glorificado sem pele, como testemunho de que o corpo que sofre aqui é restaurado pelo céu. O Evangelho de Bartolomeu descreve conversas secretas dele com Jesus sobre anjos, demônios e o destino das almas. Por ser cheio de visões do inferno e do céu, a Igreja oficial não aceitou no cânon, mas estudiosos o guardaram em bibliotecas antigas.